No começo de Uma Família da Pesada, uma das piadas mais recorrentes na série era o Stewie tentando matar a Lois o tempo todo e falhando miseravelmente nessa missão. Mas por um acaso você já parou para se perguntar por que ele odiava tanto ela? Ou até mesmo por que nas temporadas mais recentes ele parou de ficar tentando matá-la o tempo todo? Pois então, dentro da própria série existem respostas para todas essas perguntas, e dependendo do seu ponto de vista, essas respostas podem ser muito sinistras ou até mesmo muito idiotas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te contar por que o Stewie parou de tentar matar a Lois. Mas antes, você não pode se esquecer de deixar o like e de se inscrever no canal, para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar sobre o motivo do Stewie odiar tanto a Lois. Tudo começou porque, por ser um gênio, o garoto já era extremamente inteligente, mesmo dentro do útero dela. E por já possuir consciência própria, ele via o útero como uma espécie de prisão, e sua mãe, a Lois, era a carcereira que não permitia que ele tivesse liberdade. E com isso, Stewie ficou o tempo todo de sua gestação criando rancor e ódio por sua mãe, que ele via como uma grande inimiga. E quando finalmente nasceu, Stewie considerou esse o melhor dia de sua vida, porque ele finalmente estava livre daquela prisão minúscula. Porém, fazendo seu papel de mãe, Lois não deixava Stewie fazer o que ele queria, porque afinal de contas ela amava seu filho e queria educá-lo da melhor forma possível e mantê-lo longe do perigo. Mas acontece que esses comportamentos maternos de Lois irritavam muito o garoto, porque seus planos sempre eram atrapalhados por eles. Então, cheio de ódio, Stewie simplesmente decidiu matar sua mãe para finalmente conseguir sua tão amada liberdade e assim poder fazer o que quisesse sem ser atrapalhado por ninguém. E foi por esse motivo meio bobo que o Stewie começou sua longa jornada para tentar matar a Lois, usando planos elaborados e equipamentos malucos que ele mesmo construía. Porém, todos os planos dele sempre acabavam falhando miseravelmente, e o garoto nunca conseguia matar a Lois. E o mais engraçado de tudo era que quando Stewie tentava matar qualquer outro personagem, ele fazia isso com extrema facilidade, mas quando se tratava de sua mãe, ele era um completo fracasso. E as coisas continuaram assim por muito tempo, com o Stewie tentando matar sua mãe, falhando miseravelmente, e a Lois nunca percebendo nada do que realmente acontecia à sua volta, porque para ela, seu filho era apenas um simples bebê inofensivo. E tudo continuou assim até que chegou a sexta temporada e trouxe o ápice da luta do Stewie contra a Lois. Eu estou falando de uma sequência de 2 episódios, o Stewie mata a Lois e o Lois mata Stewie. Esses nomes já dão muito spoiler do que vai acontecer. No primeiro episódio, a Lois ganha de aniversário 2 passagens para um cruzeiro, e com isso ela leva o Peter e deixa todo o resto de sua família para trás. Mas acontece que o Stewie fica muito desapontado, porque ele queria muito ir nesse passeio de barco. E cheio de ódio, ele começa a resmungar para Brian que iria se vingar da Lois. No entanto, o Brian diz que Stewie não faria nada, porque ele sempre falava que mataria Lois, mas no final nunca fazia nada. E com isso, Stewie finalmente se dá conta de que falava demais e agia de menos, e por isso ele resolve agir, consegue um barco, vai até o cruzeiro, encontra a Lois, puxa uma arma e atira várias e várias vezes contra ela. E o garoto era muito bom de mira porque ele não errou nenhum tiro. E para finalizar, o corpo da Lois ainda caiu no mar e se perdeu. Depois disso, Stewie volta para casa e começa a fingir que não sabia de nada, enquanto observava todos à sua volta procurando pela Lois, que tinha sido considerada desaparecida. E como ninguém a encontrou, Lois acabou sendo considerada morta. E assim se passa um ano, e todos os Griffins tentam se adaptar à vida sem a Lois. Porém, não aguentando mais guardar segredo, Stewie acaba confessando para Brian que tinha matado a Lois, e muito aterrorizado e indignado, Brian jura fazer Stewie pagar pela morte de sua mãe, e por isso ele começa a investigar em busca de alguma prova que pudesse incriminar Stewie. E com medo de ser pego, o garoto joga fora todas as provas que ele tinha guardado como lembrança do assassinato de Lois. Mas para a sorte dele, essas provas acabaram caindo na mão do Joe, que concluiu que o crime era tudo culpa de Peter, porque poucos dias antes de Lois desaparecer, Peter havia feito um seguro de vida para ela que valia muito dinheiro. E durante o julgamento, Peter foi condenado à prisão perpétua. Mas, para surpresa de todos, a Lois aparece viva e revela para todos que foi o Stewie quem tentou matá-la.
E com isso, vamos para o próximo episódio, o Lois Mata Stewie, onde Lois conta tudo o que aconteceu com ela durante o último ano. Depois de cair no mar, ela acabou sendo salva por um tritão, que tratou todas suas feridas e a levou para um local seguro. Porém, a criatura era totalmente ao contrário do que ela esperava, e por isso ela rapidamente se livra dele. Mas acontece que Lois estava sofrendo de amnésia, e sem saber quem era, acabou indo parar em uma cidade, onde conseguiu um emprego em um acampamento de gordos e começou a namorar um cara nazi. E só depois de um tempo, quando foi acertada na cabeça, é que ela recuperou sua memória e voltou correndo para Quahog. Então, percebendo que estava em uma grande enrascada, Stewie foge. Mas já era tarde demais, e ele recebe toda a culpa pela tentativa de assassinato de Lois, e ele se torna um bebê fugitivo procurado pela polícia. No entanto, sem lugar para ir, Stewie volta para casa e pega toda a sua família como refém, que agora por algum motivo pareciam entender tudo o que ele falava. E por isso, Stewie faz Peter pagar por ser um péssimo pai, depois obriga Brian a humilhar o Joe e até mesmo mata o Cleveland, que entrou na casa sem bater. E depois disso, Stewie esconde o corpo, amarra toda a sua família e foge, levando apenas o Brian como refém. E só depois de 14 horas que os Griffins conseguem se soltar e começam a investigar o quarto de Stewie em busca de alguma pista de onde o garoto podia estar. E com isso, a família finalmente encontra o quarto secreto de armas de Stewie e ficam muito surpresos com o que encontram por lá. Enquanto isso, Stewie obrigava Brian a ajudá-lo a invadir a CIA, porque o garoto queria cumprir o seu outro sonho, o de dominar o mundo. E por isso, ele usa um computador da CIA para assumir o controle de um satélite que controlava a matriz energética do mundo. E assim, Stewie assume o controle de toda a energia elétrica do mundo. E para que a sociedade não voltasse para a Idade Média, Stewie exige ser o presidente do mundo. E assim foi feito. Ele se tornou a pessoa mais poderosa do mundo e começou a mudar tudo de acordo com seus gostos. E mesmo não concordando com o que ele fazia, o Brian não saía de seu lado. Então, vendo que o mundo inteiro estava sofrendo graças às ações mesquinhas de seu filho, Lois decide pará-lo, porque foi ela quem o colocou no mundo e sentia que era sua obrigação tirá-lo dele. Lois então sobe até o quarto de armas de Stewie, pega o máximo de equipamentos que conseguia e vai atrás de seu filho. E assim, os dois dão início a uma das lutas mais insanas da série, com direito a muitos tiros, uma péssima pontaria porque ninguém acerta o alvo, várias acrobacias no ar, troca de socos, luta com espadas e muitas explosões. No final, Lois acaba conseguindo superar Stewie, mas ela não consegue matá-lo, porque afinal de contas, ele era o seu amado filho. E se aproveitando disso, o Stewie vira o jogo e resolve matar Lois de uma vez por todas. Porém, quem acaba morrendo é o Stewie, porque o Peter aparece do nada com uma arma e sem piedade o mata. Mas aí temos uma grande reviravolta na história. Toda essa loucura tinha sido apenas uma simulação criada por Stewie para saber o que aconteceria se ele conseguisse realizar o seu sonho de matar a Lois e dominar o mundo. E como as coisas não terminaram nem um pouco bem para ele, Stewie conclui que não estava pronto para matá-la e para dominar o mundo. E esse episódio acabou marcando uma das maiores mudanças na personalidade de Stewie, porque depois disso, ele meio que desistiu de tentar dominar o mundo e diminuiu consideravelmente as tentativas de matar Lois, tornando elas muito mais raras na série. E a partir desse ponto, as mudanças na personalidade de Stewie não pararam, e ele foi evoluindo cada vez mais, e passou de um vilão que tentava matar sua mãe e dominar o mundo, para um bebê inocente e meio gay, que se metia em várias confusões junto com o cão da família. E a evolução de Stewie não para por aí. O relacionamento dele com a Lois também mudou, e ele parece ter superado esse seu desejo de matá-la e desenvolvido um vínculo mais profundo com ela. E nas temporadas mais recentes, ele passou até a vê-la como uma figura materna, algo que ele não fazia no começo da série. Então, de uma forma mais clara, o Stewie parou de tentar matar sua mãe, porque com o passar do tempo, ele criou um vínculo de amor com ela. Tudo isso porque ele percebeu que se continuasse tentando matar sua mãe enquanto era um bebê, as coisas não terminariam nem um pouco bem para ele. Suponho que não estou pronto para matá-la ou tomar posse do mundo. Ainda. E esse foi o motivo de por que o Stewie parou de tentar matar a Lois. Deixe aí nos comentários se você já sabia disso ou se você sabe de mais alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo. Valeu e fui!